Com a gente aqui o médico Dr. Paulo Vitor Lima, cirurgião bariátrico. Doutor, bom dia, bem-vindo. Vou lhe servir aqui com o nosso café. Doutor, em que casos a cirurgia bariátrica ela é recomendada, ela é indicada, sem riscos, sem preocupação? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Douglas. Obrigado pelo convite. Falar um pouquinho sobre cirurgia bariátrica, que é a paixão da minha vida como médico. E a cirurgia bariátrica, normalmente, ela é indicada nos casos de obesidade mais grave, os casos de obesidade grau 2 e grau 3. Isso quer dizer o quê? Quando você faz o cálculo do seu IMC, índice de massa corpórea, e vê que ele está acima de 35 ou acima de 40. Como é que você faz esse cálculo? Bem fácil. Pega seu peso, divide pela sua altura e divide novamente pela sua altura, achando esse número que a gente chama de IMC. Nos casos onde você tem a obesidade grau 2 e grau 3 e tem comorbidades associadas, doenças associadas à obesidade, você tem indicação de fazer cirurgia bariátrica, que hoje é o tratamento mais eficaz para a obesidade. A gente está no estado com um número absurdo de pessoas obesas, né? Estava vendo aí uns estudos, falta apenas a oficialização desses dados, né? Nós seríamos o estado no Nordeste, como é o número de pessoas obesas, estaríamos entre segundo e o terceiro lugar no país. Isso preocupa. Por que está acontecendo aqui em Alagoas e também no Brasil? Que a gente tinha muito aquela referência, obesidade nos Estados Unidos, aquelas comidas de sanduíche o tempo todo, de manhã, de tarde, de noite. A gente aprendeu a comer tão errado assim, estamos com números absurdos de obesidade, doutor? Na verdade, o que é que acontece? A obesidade é uma epidemia mundial e sempre associou-se o Brasil ou os locais pobres à fome. Mas quando a gente fala de pobreza, a gente fala de má qualidade alimentar. É o paciente, eu falo paciente, que é o que eu estou acostumado, é a pessoa que não tem dinheiro para comprar, por exemplo, a carne, não tem dinheiro para comprar a fruta e acaba se alimentando de alimentos muito calóricos, mas que aumentam muito a obesidade, ricos em carboidratos, pão, massa, enlatados, conservas. Exatamente, conservas, e come muita pouca proteína e muito pouco vegetal e fruta. Então, hoje, a gente consegue ver que a obesidade aflige mais a classe mais pobre, a classe mais baixa, do que entre as pessoas de mais alta renda, então, o que parece ser um contrassenso. Não é o comer, é o comer errado. Exatamente, é o que comer que faz as coisas acontecer. E, além disso, a gente está vivendo num mundo onde a facilidade por comer é muito fácil. 100 anos atrás, se você for falar do seu avô, seu bisavô, se ele quisesse tomar um suco, ele tinha que ir até o pomar, ele tinha que colher a fruta, ele tinha que fazer o suco, que era uma coisa natural. Hoje você pega seu celular, aperta 2 botões e a comida para na sua porta. Você não queima nenhuma caloria para ir ao local comprar. Exatamente. Está complicado, né? Exatamente. Doutor, a gente também tem um número que preocupa, são crianças cada vez mais com problemas de obesidade. Onde é que está o erro? Também na alimentação? Tem a carga genética que influencia? Que problema é esse? Você falou agora de carga genética e a gente tem que lembrar que a obesidade é uma doença multifatorial. A gente tem a genética, a gente tem o perfil hormonal, a gente tem, óbvio, também a dieta e os hábitos de vida. Nas crianças, eu vejo que tem sim um componente genético, mas também tem muito da qualidade alimentar. A gente soma essas duas coisas. E o que é um dado preocupante? A gente sabe por estudos que uma criança obesa tem 75% de chance de ser um adolescente obeso. E se ele é um adolescente obeso, ele tem quase 90% de chances de virar um adulto obeso. Então, isso é um caminho que tem que ser parado o quanto antes, com reeducação alimentar, introdução de exercícios físicos para a criança e mais cuidados com a saúde. Doutor, tem riscos a cirurgia bariátrica? A gente sabe que evoluiu muito, né? No início tinha muito medo, muita conversa, isso não é legal, depois você vai desprender. Os métodos também mudaram, mas ela ainda continua sendo uma cirurgia de risco, e que riscos seriam esses e quando ela não é indicada de maneira nenhuma? Perfeito. A cirurgia bariátrica hoje, eu costumo brincar que ela não é segura, ela é muito, muito, muito segura. A gente teve uma modernização dos métodos cirúrgicos, dos materiais que a gente usa para cirurgia e, óbvio, também o conhecimento das equipes cirúrgicas. A gente tem grupos com muita experiência, eu costumo falar que o que leva a qualidade na cirurgia é a experiência. Uma pessoa que só trabalha com isso, que faz sempre isso, que está sempre estudando com isso, deixa a cirurgia muito segura. Só termos de comparação.
Uma cirurgia bariátrica hoje é mais segura em termos de mortalidade do que uma cirurgia de vesícula. Se morre mais de cirurgia de vesícula do que de cirurgia bariátrica. As taxas de complicação são baixíssimas, mas óbvio, isso em mãos experientes, fazendo com todos os critérios de segurança e respeitando as indicações e contraindicações. Doutor, por que em alguns casos pessoas fazem a cirurgia bariátrica e voltam a engordar? A obesidade é uma doença crônica. Você não engordou porque você quis, você engordou porque você tem uma programação genética e uma programação hormonal para isso. Eu falo isso porque você conhece duas pessoas que comem exatamente a mesma coisa, que têm exatamente os mesmos hábitos, e uma é obesa e outra não é. Provavelmente você deve conhecer pessoas assim. E mesma coisa depois da cirurgia. Ao fazer a cirurgia, você não deixa de ter a sua programação genética para a obesidade e sua programação hormonal. A gente troca alguns hormônios com a cirurgia, mas você continua com isso. Então, se depois da cirurgia você não adquire hábitos saudáveis, não muda a sua alimentação, não procura os exercícios físicos, você tem sim chance de engordar. Porém... Que probabilidade? A probabilidade hoje de recidiva da obesidade, que é como a gente chama, hoje varia na faixa de 15% a 20% dos operados. É um número alto? Um número relativamente alto. Hoje é o nosso grande desafio na cirurgia bariátrica. Porém, eu costumo falar que a pessoa gosta da tragédia, gosta de ver o que dá errado. O que dá certo, o que está bem, o que está saudável, o que está feliz, normalmente fica quietinho, não fala muito e ninguém fala sobre ele. Já aquele que reengordou é o que fala para todo mundo que a cirurgia deu errada com ele, é o que os parentes falam, é o que chama a atenção das pessoas. Doutor, para a gente fechar, a cirurgia bariátrica ela não se resume só ao senhor enquanto cirurgião que vai lá e faz. Tem toda uma equipe para lhe dar a estrutura no pré, no durante e no pós-cirurgia. E que equipe é essa? Sempre que eu falo de cirurgia bariátrica, eu digo que eu sozinho não sou ninguém. Na verdade, hoje na minha clínica, a gente tem mais de 20 pessoas trabalhando diretamente com os nossos pacientes. E principalmente nutricionistas, psicólogos, pois a cabeça é muito importante no pós-cirurgia bariátrica, endocrinologista, cardiologista, psiquiatra, fonoaudiólogo. Eu tenho uma equipe muito grande, a gente tem uma equipe muito grande de acompanhamento desses pacientes. A gente não pode deixar que nada saia errado. Então, qualquer coisinha que desviar, a gente tem sempre pessoas ao lado para ajudar. Doutor, eu quero agradecer a sua presença aqui, ter vindo tomar café com a gente e esclarecer. Tem muitos mitos, né, a respeito da história da cirurgia bariátrica, muitos medos. Eu acho que até se entende, é uma coisa, né, claro, que a gente ainda vai caminhando. Tem a evolução da própria cirurgia. E muito obrigado, e a gente está só apenas no terceiro dia do ano, feliz ano novo também para o senhor. Volte mais vezes, tá? Obrigado, Douglas. Eu que agradeço pelo convite e eu deixo aqui minha mensagem final. Não se contente em ser obeso. Não tenha vergonha de procurar ajuda. Se você precisa de ajuda para lutar contra a obesidade, corra atrás, nos procure e a gente vai poder lhe ajudar. Doutor, muito obrigado, bom dia, bom trabalho para o senhor, tá? Obrigado. Até mais.